Soares, mas não tão assim como o professor Soares, porque o homem é professor de tudo, né? Que vocês imaginarem. A gente fica mais no direito administrativo, na parte de legislação, algumas normas e ética também. E hoje a gente vai trabalhar com vocês aqui algumas questões da FCC voltadas para o concurso do Ministério Público do Estado do Piauí. Eu tô com esse band-aidzinho aqui porque eu tirei hoje um sinal. Acabei sendo diagnosticado com aquele CBC, que é um câncerzinho de pele, né? Mas é um câncer mais leve, graças a Deus, né? Segundo a minha dermatologista, se for para ter um câncer, se for para escolher um que seja o CBC, porque você vai lá, tira, resolve. Foi o que eu fiz hoje. Por isso que eu tô com esse curativozinho aqui embaixo do nosso olho esquerdo. Tá, mas vamos lá. Sejam bem-vindos. Eu vou só abrir aqui a porta, porque eu estou com uma pessoinha aqui querendo sair. Achei que ela ia ficar aqui e a gente começa. Ó, mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é a vitrola. Sem ser a vitrola dos discos, a vitrola dona da casa, né, princesa? Dê um alôzinho pra galera aí. Pronto. Que é o chamego. Vai lá, senão ela vai ficar aqui. Ó, amor. Não durou 2 minutos, né? Aí tudo bem. Vamos lá, gente. Então, ó, é uma graça. Vitrola, o nome dela foi o golpe que me deram, né? Porque eu adoro disco. Aí vamos adotar. Eu, rapaz, será que vai dar certo? Eu nunca tive cachorro. Já a digníssima sempre teve. Aí, eu, amor, não vai dar certo. Porque ela passa o dia fora, a Lina, e eu passo o dia mais em casa, né? Gravando as aulas. E, rapaz, vai sobrar pra mim. Eu que vou ficar cuidando, tendo que. Aí eu fiquei meio assim relutante. Aí, oh, vamos adotar. Se for fêmea, a gente chama de vitrola. Aí eu não aguentei, cara. Né? Eu doido por disco, por vinil. Imagina, uma cachorrinha com o nome Vitrola. Aí tá aí, Vitrola, conosco. Xodozinho da casa. Eu digo que foi o golpe, né, que me deram, mas estamos aí. Pessoal, vamos lá então, né? Participação especial da Vitrola para a gente começar. Bom, eu queria perguntar aqui rapidinho no chat, quem de vocês está estudando mais para técnico, quem vai fazer técnico e quem vai fazer analista do MP Piauí? Eu não lembro se, de acordo com o edital de vocês, pode fazer as duas provas. Geralmente eles admitem, né? Que geralmente são no mesmo dia, turnos diferentes. Pode, né? Alguns fazem as duas, mas ó, tá mesclado, né? Isabel, analista, Andressa, técnico, ó, a Renata, técnico, Lucas, técnico, Raquel, a maioria é técnico, né? Analista aqui, então, basicamente, a Isabel, a Ilha tá dizendo que vai tentar os dois, mas o foco principal tá em técnico, né? Pronto, a maioria é técnico, imaginando que seria isso, que o nosso público hoje seria predominantemente a galera que vai focar em técnico, a gente vai dar uma direcionada mais para o conteúdo programático de direito administrativo para técnico, mas todos os temas de direito administrativo que a FCC exigiu para o cargo de técnico, ela também exigiu para o cargo de analista, né? Analista ministerial. Porém, para analista, ela exigiu outros vários assuntos do direito administrativo, como LGPD, Lei de Acesso à Informação. Ó, eu estou até com o edital aqui. Pregão eletrônico, serviço público, bens públicos, intervenção do Estado na propriedade privada. Que mais? Ó, outros assuntos. Então, esses assuntos, eles foram exigidos para analista, e aí eu vou trabalhar com vocês aqui assuntos comuns aos dois cargos, tá legal? Pessoal, aqui uma rápida apresentação, ó. Quem quiser depois, ah, quem quiser depois nos acompanhar nas redes sociais, tá aqui o meu Instagram. Lá no Instagram a gente sempre está divulgando notícias de concurso, várias aulas que eu transmito pelo meu canal do YouTube. Aliás, se vocês quiserem acompanhar lá, ó, se inscreverem também, tá aí, é o youtube.com.br Prof. Lucas Martins. O meu WhatsApp, 859-9925-8882. E aqui tem dois grupos gratuitos de estudo que podem agregar. A gente tem um grupo voltado para carreiras tribunais,
que vale também para carreiras de Ministério Público, né? Geralmente quem estuda para TJ, TRT, também acaba fazendo alguns concursos para servidor de MP. E a gente tem um grupo aqui voltado para a banca FCC, que é a nossa banca. Esse grupo é inicialmente voltado para TRTs, já que na maioria das vezes quem realiza concurso público para TRT é a Carlos Chagas, mas vale também para vocês que estão estudando a banca, né? Bom, vamos lá então, ó, direito administrativo comum. Dando uma resumida no conteúdo programático de direito administrativo, turma, a gente tem aqui esses temas, ó. A gente tem, olha só, administração pública, a gente tem regime jurídico administrativo, que são os princípios da administração pública. A gente tem a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Aliás, tem aula sobre a LINDB lá no meu canal do YouTube. Quem quiser depois dar uma olhadinha, acho que vai ajudar vocês pra caramba, porque geralmente, apesar de ser pequena, a LINDB, né, é um assunto mais específico, que muitas vezes o aluno não vem estudando. Então, quem quiser depois ir lá no YouTube, tem uma aulazinha bacana sobre a LINDB, que é o Decreto-Lei 4657/42. O foco da LINDB dentro do direito administrativo é o artigo 20, vai do artigo 20 ao artigo 30, do 20 ao 30, que são as normas ligadas ao direito público. Do artigo 1º a 19, já está mais ligado, pelo menos de forma preponderante, ao direito privado. Aí vocês estudam lá no direito civil, né? Os primeiros 19 artigos da LINDB, do 20 ao 30, que a gente trabalha aqui no direito administrativo. O que mais? Ó, poderes da administração pública, lei de abuso de autoridade, está aí no material, mas a lei de abuso de autoridade, pessoal, mas eu acho que eu abri o material errado, sabia? Deixa eu ver aqui rapidinho, porque eu acho que eu tô com material de uma outra aula. Deixa eu ver aqui rapidinho. Minimizar aqui rapidinho o nosso chat, só para ver se eu abri o material correto para vocês. MP Piauí. É esse aqui mesmo. Ah, é esse aqui mesmo? É esse aqui mesmo. Tá diferente. Alguma coisa mudou aqui, mas tudo bem, mudou para melhor. Vamos voltando então. Deixa eu abrir aqui de novo o nosso chat. Tem. A lei de abuso de autoridade, ela geralmente aparece no conteúdo de administrativo da FCC, muito embora seja estudada no direito penal, né? Legislação extravagante, que ela tem aspectos de direito penal, tá? Aí, pessoal, ó, além da lei de abuso de autoridade, ato administrativo, assunto que sempre cai, processo administrativo, que é a lei 9784/99, e aqui, gente, muito cuidado com isso, porque aí no estado do Piauí, vocês têm uma lei estadual de processo administrativo. Não lembro o número, mas existe uma lei geral de processo administrativo no estado do Piauí. Por algum motivo, a FCC exigiu a lei do processo administrativo federal, tá? Já no edital da Cefaz Piauí, que a gente também vai ter prova agora, né? A FCC, exigiu a lei estadual. Para vocês, não. No conteúdo programático, tem lá de forma explícita a Lei 9784/99, que regulamenta o processo administrativo federal. Controle da administração pública, ó, improbidade administrativa, que é a Lei 8429, muito importante, licitação e contrato administrativo, Lei 14133, para regulamentar os dois assuntos, as licitações e os contratos administrativos. Professor, você chutaria quantas questões de direito administrativo? Eu não lembro exatamente quantas questões ao todo vocês têm na prova que está incluído direito administrativo. O direito administrativo, ele está em conhecimentos específicos mesmo, ou veio em conhecimentos gerais? Porque é tanto edital, pessoal, e agora eu confesso que de cabeça eu não lembro.
Quem lembrar, coloca aqui no chat e coloca quantas questões ao todo nós temos lá, ou nos conhecimentos gerais ou nos conhecimentos específicos, né? Onde tiver, tá em específicos, né, Lucas? São quantas questões ao todo e quantas disciplinas, né? 60 ao todo, além do direito administrativo, tem mais o que lá, Renata? Que aí dá para a gente ter uma ideia, né? Geralmente eles colocam constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, as básicas, né, de direito para tribunais. São essas, não? Agora de cabeça eu confesso que não lembro. Específicos, 40 questões mais três disciplinas? São 40 ou 60, Francisco, de específicas? Tem a parte de administração pública, né? Certo? Até porque, beleza, beleza. Técnico ministerial, área administrativa, a administração pública sempre vem forte, né? Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. São 60 questões e quatro disciplinas, é isso? Direito administrativo, constitucional, administração pública e tem uma quarta? Se forem quatro disciplinas para 60 questões, gente, vem muito, né? Vem bastante. Se forem 40 questões para quatro disciplinas, a gente pode ter aí 10 questões para cada, né? Geralmente eles dividem isso bem. São só essas três específicas. Ah, tá. 60 ao todo, né, Renata? Ah, tá. 60 ao todo, 20 de gerais, 40 de específicas, não é isso? E dessas 40 de específicas, vocês têm a distribuição em três matérias, não é isso? Ah, então vai vir bacana, hein? Vai vir uma quantidade boa, umas 12 questões de administrativo, por aí, né? Entendi, entendi. Perfeito, Sheilane. Perfeito. Então, 40 questões de específicas para três disciplinas, a gente tem que chegar afiado em cada uma dessas três disciplinas, né, galera? Com certeza, tá? Umas 12, 13, mais ou menos aí para cada nessa média. É isso aí, eu acredito numa distribuição proporcional entre as três matérias. Tá legal? Alguns editais eles discriminam a quantidade de questões por disciplina, no nosso caso, não tem, né? A discriminação por disciplina. Tem só a discriminação por prova, né? Prova de conhecimentos gerais, prova de conhecimentos específicos, 20 e 40. Então deve ser isso, tá? Quem perguntou foi o Francisco. Deve ser isso, cara, uns 12 a 13 questões da nossa disciplina. E 12 a 13 das outras duas. Mais ou menos isso. Tá bom? Mas, ó, sendo bem sincero, não é o tipo de preocupação que vale a pena vocês terem, não. A estratégia que eu sugiro é vocês equilibrarem bem o estudo com as disciplinas. Provavelmente vai vir bem proporcional, bem, vai vir distribuída, as questões vão vir distribuídas de forma bem proporcional. Tá legal? Bom, o que que vocês têm que estudar, galera, aqui, ó, no direito administrativo? São basicamente esses temas, né, ó, que a gente colocou aqui para vocês, tá? 11 temas. Só que tem um detalhe. Tem dois temas que não estão aqui mencionados que eu estudaria também para essa prova de técnico. Dois temas que não estão expressamente exigidos no edital, mas que eu também estudaria. Primeiro deles, ó, organização administrativa, administração pública direta, indireta, descentralização, as entidades da indireta, os órgãos públicos, esse tema, ele é expressamente exigido para analista. Tem lá, organização administrativa. Mas ele não é expressamente exigido no conteúdo de técnico. Muito embora ele possa estar lá implicitamente. Porque quando no conteúdo de técnico, ó, a banca fala em administração pública, de repente ela está querendo que você entenda a organização da administração pública, direta, indireta. E mais, pessoal, mesmo que não tenha previsão explícita desse tema, organização administrativa, no conteúdo de técnico, é um dos temas de direito administrativo mais cobrados pela FCC. O tema organização administrativa, ele está no top 5 de temas mais cobrados pela FCC. Então, eu não arriscaria não estudá-lo por não estar expressamente mencionado no conteúdo de administrativo para técnico. Até porque a FCC já cobrou
esse tema em outros concursos onde, de forma similar, ela não exigiu expressamente organização administrativa, mas mesmo assim cobrou questões sobre autarquia, sobre descentralização, tá? Então, um tema que não está expresso para técnico, mas que vale a pena vocês estudarem. O segundo tema é agentes públicos. Agentes públicos é um tema que não está expressamente mencionado no conteúdo programático de direito administrativo para técnico ministerial, mas ele pode ser cobrado, pessoal, lá em constitucional, porque as regras constitucionais sobre os agentes públicos estão nos artigos 37 a 41, naquele capítulo que envolve a administração pública. Regras sobre acumulação de cargos, sobre estabilidade, sobre regime de previdência, regime próprio de previdência, que está no artigo 40, sobre estabilidade, sobre remuneração, sobre concurso, né? Então, agentes públicos você não vê sendo mencionado expressamente no conteúdo de direito administrativo para técnico, como você vê no conteúdo de administrativo para analista. Mas ainda assim vale estudar, galera de técnico, porque pode ser cobrado lá em constitucional. Tá bom? Agora, ó, pegando esses 11 temas que eu coloquei aqui para vocês, né? Ah, vamos lá, gente. Quais são os mais cobrados? Tá aí, ó. Em primeiríssimo lugar, mesmo vocês odiando, pelo menos a maioria, não tem para onde correr, né? Ó, listação. Listação, gente. Das questões que eu peguei da FCC envolvendo esses 11 temas, na verdade 12, porque eu incluí aqui a organização administrativa, agentes públicos, ó, listação em primeiro lugar. Aqui eu peguei as questões da banca lá do que concursos, tá? Então eu botei, fui lá no que concursos, direito administrativo, FCC, listação na lei 14.133 e na 8666. Você não vai estudar 8666, mas para a gente ver a quantidade de questões sobre o assunto que já foram cobradas pela banca, dentre as que estão no banco de questões do que concurso. Ó, 1.430 questões de licitação. Sobre agentes públicos, ó, 1.348. Sobre ato administrativo, 784 questões. Então aqui você tem os três temas de administrativo mais cobrados pela FCC. Como aqui é uma aula de 1h20, a gente vai trabalhar questões pegando esses três temas, porque isso é essencial para a prova de vocês, já que são os três temas estatisticamente mais cobrados pela banca da nossa disciplina. E como nós estamos aqui, ó, na semana essencial, eu vou dar uma focada com vocês nesses três temas. Tá legal? Ó, sobre organização administrativa, né? Em quarto lugar, 647 questões. Aí vem contratos administrativos. Então, se você pega aqui o top 5, os 5 temas mais cobrados da nossa matéria pela nossa banca, ó, a Lei 14.133, ela tá aí em peso, tanto na parte de licitação, em primeiro lugar, como na parte de contratos administrativos, né? Beleza? Sobre as leis de licitação, qual é que ela foca mais, a nova ou a 866? Não, Paulo, você vai encontrar muito mais questões da Lei 8666, por quê? Porque a Lei 8666, ela existiu de 93 a 2023, né? Logo, você vai encontrar muito mais questões sobre licitação cobrando a lei antiga, porque olha o tanto de tempo que ela durou. A nova é de 2021 para cá, tá? Mas você não vai nem pegar na antiga, porque ela está revogada. Eu só considerei na minha pesquisa porque o assunto é o mesmo, licitação. Então vamos lá. Quantas questões de licitação sobre esse tema que está no edital de vocês tem lá da FCC, no que concurso? Tudo isso. É muita coisa, né? Agora, quantas dessas são cobrando a 14.133? Mais questões ou menos? Menos, porque a lei é muito mais recente, né? Ela tem pouco tempo de existência se comparada o tempo que durou a 8666.
de 93 a 2023, a dezembro de 2023, quando ela foi revogada. Tá bom? Aí, ó, improbidade também é um tema para vocês ficarem atentos, porque sempre aparece questão de improbidade, sobretudo porque a lei de improbidade foi alterada em 2021, e aí, com essa alteração, as bancas em geral começaram a cobrar muito mais a lei de improbidade, tá bom? Poderes, processo administrativo em oitavo lugar, princípios, ó, que é o regime jurídico administrativo, controle da administração, LINDB, e a parte de administração pública, aqui envolvendo conceito de administração pública, administração no sentido subjetivo, no sentido objetivo, tá bom? Tudo isso bem importante. Alguma pergunta, pessoal, sobre esses temas? Alguma dúvida sobre esses temas? Que aí agora eu vou trabalhar algumas questões com vocês. Ó, peguei aqui questões super recentes, questões cobradas agora há pouco, sobre esse top 3 para a gente focar nesses três assuntos aqui na nossa aula. Mas querem fazer alguma pergunta sobre os temas, algum ponto específico? Tudo certinho? Vamos lá então, né? Hum, beleza pura. A primeira questão já está na tela, uma questão simples, mas cobrando um tema que a FCC sempre traz. Um tópico de licitação sempre cobrado pela Carlos Chagas. Ó, são modalidades de licitação, dentre outras. Cadê o gabarito, pessoal? Essa aqui não é questão para a gente nem perder tempo, né? Olha o item A, leilão e diálogo competitivo, já está aí o meu gabarito. O artigo 28 da Lei 14.133, da nossa atual Lei Geral de Licitações e Contratos, ele traz 5 modalidades de licitação e está aí reproduzido para vocês, né? Perceba, são modalidades de licitação. Aí eu vou ter aqui o pregão, eu vou ter a concorrência, eu vou ter o concurso, eu vou ter o leilão e eu vou ter aqui também o diálogo competitivo. Muito importante lembrarmos que na Lei 8666, na antiga Lei de Licitações e Contratos, nós tínhamos 2 modalidades que não foram mencionadas na Lei 14.133. Na lei antiga, você tinha a modalidade convite e você tinha também, ó, a modalidade tomada de preços. E a FCC, turma, ama cobrar um comparativo, ela ama fazer um comparativo entre a atual Lei de Licitações e Contratos e a antiga. Eu estava aqui na plataforma Soares trabalhando licitações e contratos em 5 aulas com o pessoal da Cefaz do Piauí. E a gente trabalhou muitas questões da FCC cobrando a Lei 14.133. E repito, a nossa banca, ela adora cobrar as regras de licitação da lei antiga e compará-las com as regras de licitação da lei nova. E aí, um dos pontos mais cobrados é exatamente esse paralelo entre as modalidades de licitação da lei antiga com as modalidades de licitação presentes na nova lei de licitações. E aí, na lei antiga, você tinha a modalidade convite e a modalidade tomada de preços. 2 modalidades de licitação que caberiam a depender do valor da contratação. Por exemplo, antigamente, né? Se o Estado do Piauí quisesse contratar uma obra pública e fosse uma obra valorada em até 330 mil reais, obras de até 330 mil poderiam ser licitadas na modalidade convite, onde só participavam os licitantes convidados pela administração pública ou aqueles que estivessem cadastrados na entidade e manifestassem interesse em até 24 dias da data marcada. Se a obra ultrapassasse esse montante, 330, já não caberia mais licitá-la na modalidade convite, mas caberia ainda licitá-la na modalidade tomada de preços, caso o valor fosse de até 3.300.000 reais. Se passasse desse montante, não caberia nem mais a tomada de preços. Aí teria que ser licitada na modalidade concorrência. Qual é o detalhe? Presta muita atenção, questão de prova, ó.
Como essas duas modalidades, convite e tomada de preços, modalidades que caberiam ou não a depender do valor da contratação, não estão presentes na nova lei de licitações, nós não temos mais hoje, na nova lei de licitações, nenhuma modalidade de licitação que vai ou não caber a depender do valor da contratação. Todas as modalidades da Lei 14.133 caberão ou não a depender do objeto da contratação, pouco importando o valor do contrato que a administração pública está querendo assinar. Ou seja, para saber se cabe a utilização do pregão, da concorrência, do diálogo competitivo, eu não vou olhar o valor da contratação. Eu vou verificar o que se quer contratar, que é o que a gente chama de objeto da contratação. E isso a FCC também já cobrou, dizendo: olha, atualmente as modalidades da licitação serão cabíveis a depender do valor da contratação? Falso, a depender do objeto da contratação, tá? A Carla diz: mas quem não conhece a lei antiga e está dominando a lei nova consegue desenrolar esse tipo de questão? Consegue, mas é bom o professor fazer esses paralelos, tá? Você não vai pegar 8666. Mas, por exemplo, nas minhas aulas de licitação, Carla, eu sempre faço isso que eu estou fazendo agora. Tem aluno que fica irritado: professor, por que que você está perdendo tempo falando de duas modalidades que estavam na lei hoje revogada? Não vão cobrar o que já foi revogado? Vão. Se não cobrasse, a gente não estaria falando. A gente sabe o que está passando para vocês, né? E tem vários outros paralelos, tá, Carla? Por exemplo, na lei antiga, a administração pública primeiro habilitava os licitantes para só depois de habilitá-los julgar suas propostas. Na Lei 14.133, essas fases são invertidas. Primeiro, ela julga a proposta mais vantajosa para depois verificar se aquele licitante está habilitado ou não. Então, a FCC ela gosta de fazer esse paralelo, tá bom? Bom, lembra que eu disse que as modalidades cabem ou não a depender do que se quer contratar? Imagina comigo assim o seguinte, ó. Vamos imaginar que o estado do Piauí está precisando comprar computadores e destinar computadores ao Ministério Público do Estado do Piauí. Está precisando de mais computador lá no MPPI. Computador é um bem que a gente consegue definir objetivamente, com a utilização de expressões usuais de mercado. Logo, computador é aquilo que a lei chama de bem comum. E para licitar um bem comum ou um serviço comum, a modalidade da licitação obrigatoriamente é qual? Obrigatoriamente pregão. Então, se o Estado está querendo adquirir, está querendo contratar bens ou serviços comuns, modalidade pregão. Agora, se ele está precisando contratar bens ou serviços especiais ou uma obra pública, aí a modalidade vai ser outra, concorrência. Se for serviço de engenharia especial, concorrência. Se for serviço de engenharia comum, pode ser concorrência, mas por ser serviço comum, também pode ser pregão. Agora imagine que o Estado ele não está querendo adquirir bens, ele está querendo vender, ele está querendo alienar seus bens. Aí para isso a modalidade não é mais pregão, é leilão. E gente, cuidado, Renata, cuidado. A FCC ela tem uma tara pela modalidade leilão. A FCC ela ama cobrar a modalidade leilão. E aí eu vou dar uma dica. Muita atenção à definição de cada uma dessas cinco modalidades. A definição para cada uma delas você encontra no artigo 6º, né? Que é o artigo das definições. E muita atenção também, ó, ao artigo 31, que vai falar do leilão. O artigo 31, caput e seus incisos, parágrafos, ele vai trazer as regras do leilão, que a FCC cobra o tempo todo. E isso é curioso. Por que é curioso? Porque outras bancas, como a Sebrasp, como a FGV, elas cobram muito mais o pregão e o diálogo competitivo.
A FCC, ela tem essa peculiaridade. Ela gosta muito de cobrar a modalidade leilão, que como envolve uma alienação de bens, vale a pena também você dar uma olhadinha no artigo 76, porque o artigo 76, ele fala exatamente sobre isso, né, ó, sobre alienação de bens, que é quando o poder público se desfaz do seu patrimônio, por exemplo, através de uma venda. Bacana? Vamos lá, se o poder público agora, se o Estado do Piauí está querendo contratar um trabalho técnico, artístico, científico, para trabalho técnico, artístico, científico, a modalidade agora, pessoal, ó, a modalidade agora é qual? A modalidade agora é concurso. Boa, Rodrigo. É isso aí. Se o Estado está querendo contratar algo que ele nem sabe exatamente o que é, o Estado tem um problema, mas ele olha as opções no mercado de produtos, de serviços, e nada atende a essa demanda que ele tem. E ele não sabe exatamente o que ele precisa contratar, se é um serviço, se é adquirir um produto. Como ele não sabe ainda o que quer, ele vai precisar primeiro expor aos licitantes o problema que ele tem, para depois de conversar com os licitantes, depois de debater, depois de dialogar, definirem aquilo que o Estado está precisando contratar. Uma vez definido o objeto dessa licitação, aí nós vamos para a segunda fase desse processo licitatório, que é a fase de competição, após a fase dos diálogos. Aqui eu vou estar diante de uma outra modalidade, como vocês já estão falando, que é o diálogo competitivo, daí o nome, né? Então é muito importante vocês entenderem, pegarem essas palavras-chave para saber identificar na hora da prova a modalidade de licitação cabível. Falou bem em serviços comuns, pregão. Falou bem em serviços especiais, obra pública, serviços de engenharia, concorrência. Falou alienação, seja de bens móveis ou de bens imóveis, leilão. Falou trabalho técnico, artístico ou científico, concurso. Falou inovação, adaptação, diálogos entre a administração pública, né? E os interessados, diálogo competitivo, tá bom? Lucas, é no leilão que o pregoeiro, primeiro que no leilão não tem pregoeiro, tá, Helene? Pregoeiro eu tenho no pregão, que é uma outra modalidade. No leilão você tem o leiloeiro, beleza. Aí você pergunta, né? Ele pode ser contratado por pregão ou credenciamento? Exatamente. Exatamente. Ou pode ser um servidor designado a fazer o papel de leiloeiro. Perfeito. Está lá no artigo 31, Helene, que a gente marcou. O leilão, o agente de contratação no leilão, que é aquele que recebe as propostas dos licitantes, tanto pode ser um servidor designado para exercer essa função, como pode ser um leiloeiro oficial. E aí a lei diz que para contratar o serviço de um leiloeiro oficial, por ser um serviço comum, ou isso é licitado na modalidade pregão, perceba, eu estou abrindo pregão para contratar o serviço comum de um leiloeiro, para que esse leiloeiro realize uma outra licitação, um leilão. Como é possível também um chamamento para fazer credenciamento de leiloeiros. E aí, quanto mais leiloeiros credenciados, melhor. Porque não tem competição no credenciamento. Exatamente por não ter competição, que o credenciamento é uma contratação direta por inexigibilidade, já que aqui não existe competitividade. Ao mesmo tempo que é também o credenciamento um procedimento auxiliar às licitações e contratações. Bacana, gente. Então aproveitei para dar uma revisadinha nas modalidades, que é um assunto sempre cobrado. Agora, ó, além das modalidades referidas no caput desse artigo, ó, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares lá do artigo 78. Não confundam os procedimentos auxiliares às licitações com as licitações. As licitações são essas cinco modalidades do artigo 28. Já os procedimentos auxiliares estão lá no artigo 78. Cuidado com o credenciamento e cuidado com o sistema de registro de preços, principalmente com o credenciamento. A FCC gosta de cobrar credenciamento. Tá legal?
E aí tem outros, né, procedimentos auxiliares, o registro cadastral, o procedimento de manifestação de interesse, que é o PMI, e temos também o, faltou qual? Registro cadastral, sistema de preço, PMI, a pré-qualificação, tá? A pré-qualificação, que também é procedimento auxiliar. Cuidado com isso. É vedada, é proibida a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no CAPT. Vamos para a próxima, questão 2 na tela para vocês. Atenção, ó. Segundo a Lei Geral de Licitações, há princípios, princípios que norteiam a aplicação de suas disposições, incluindo-se o princípio o princípio da segregação de funções. E pessoal, deixa eu falar um negocinho para vocês, ó. FCC ela também ama cobrar, ama cobrar. Vocês já estão dando o gabarito, né? Beleza. Esse princípiozinho da segregação de funções, tá? Mas vamos lá, vou acelerar. Que consiste em que omitir informações irrelevantes para a efetividade da contratação, irrelevantes, né? Não. Ah, é até possível que algumas informações irrelevantes, excepcionalmente, sejam omitidas, mas isso aqui não é a regra, né? Porque omitir informação, por mais que não seja muito relevante, pode estar violando o princípio da publicidade. Mas também divulgar informação que não é relevante pode estar comprometendo a eficiência, a celeridade do processo, mas isso não tem nada a ver com segregação de funções. Agora, olha o item B. Quando fala descentralizar o procedimento previsto em edital, formando uma espécie de divisão de tarefas, isso aqui retrata exatamente a ideia do princípio da segregação de funções. A ideia, pessoal, ó para mim, ó, é a seguinte: concorda que durante um processo licitatório, várias funções são exercidas, desde o momento em que formaliza uma demanda, até o momento em que é aberto o processo, até a ser feito o, o estudo técnico preliminar, né, que é o ETP, para verificar a viabilidade da contratação pretendida, elaboração do edital, designação do agente de contratação, tudo isso é a fase preparatória. Então percebe que da formalização da demanda na fase preparatória até o término do contrato administrativo que foi assinado com quem ganhou a licitação, concorda que muita coisa acontece nessa cadeia envolvendo o processo de licitação e a execução do contrato administrativo? Ao longo dessa cadeia, eu tenho várias funções sendo exercidas. Já pensaram se essas várias funções fossem concentradas em um mesmo agente público? Já pensou se o mesmo agente que decide quem vai ganhar a licitação, qual empresa vai ganhar, é o agente que lá na frente vai verificar se a escolha foi feita de forma legítima? Se ele mesmo vai verificar se a escolha dele foi feita de forma legítima e ele escolheu o vencedor para favorecer uma empresa, é óbvio que ele vai homologar a escolha que ele mesmo fez. Então não faria sentido, para evitar ocultação de erros, fraudes, para evitar tudo isso, que o ideal é pegar as várias funções exercidas ao longo da licitação e segregá-las em agentes públicos diferentes. Olha a lógica. Quanto mais as funções forem descentralizadas, distribuídas em agentes públicos diferentes, menor a chance de fraude, de corrupção, de ocultação de erros durante a realização do processo licitatório e durante a execução do contrato administrativo. Bacana? É exatamente isso que traz aí o princípio da segregação de funções. Segurança nas relações, isso aqui tem mais a ver com segurança jurídica. Divulgar informações, isso aqui tem a ver com publicidade. Demonstrar lisura e moralidade em todas as fases, isso aqui tem a ver com o princípio da moralidade, também com o princípio da probidade administrativa. Bacana? Ó, o artigo 5º da Lei de Licitações, ele traz 22 princípios e aí eu destaco segregação de funções. Tem vários mnemônicos na internet, tem o jovem sempre licite com planejamento para o país se desenvolver sustentavelmente. Tem vários.
para você memorizar esses princípios. Pelo nosso tempo, né? Eu vou avançar para as próximas questões, mas o princípio da segregação de funções, perceba, ele é um princípio administrativo expressamente mencionado aqui na lei de licitações e contratos, tá legal? Bora para a próxima. Ó, vem para cá. Questão de 2025 que veio para o TRT Pernambuco, agora, recente. Considere que um servidor público foi preso em uma operação policial em razão de suposto envolvimento em organização criminosa, que é um crime, né? É uma infração penal, logo ele vai responder criminalmente por isso em um processo de natureza criminal. Diante da comunicação da prisão à autoridade competente da estrutura da administração pública, esta autoridade administrativa, né, e não a autoridade policial, que é quem vai apurar a infração penal, a autoridade administrativa, ó, deve extinguir desde logo, o vínculo do servidor, tendo em vista que será impossível que aquele mantenha assiduidade no trabalho? Não, não deve extinguir o vínculo desde logo, até porque para extinguir o vínculo teria que demiti-lo e para demitir tem que ter devido processo legal. Logo, tem que instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar, para oportunizar ao servidor que se defenda dessa infração administrativa disciplinar a ele imputada, porque aquela conduta dele, beleza, caracterizou uma infração penal, organização criminosa que é um crime, mas também vai configurar uma infração administrativa disciplinar. Para apurar o crime, eu vou lá para a ação penal, vou lá para o processo penal, processo judicial. Mas para apurar a infração administrativa, que eventualmente ele cometeu, eu vou para a esfera administrativa, né, para o PAD. E o que a gente tem que lembrar, pessoal? Que o fato do servidor estar sendo acusado de um crime não impede que ele seja acusado também de uma infração de natureza administrativa, de uma infração de natureza civil, até porque uma mesma conduta pode configurar infrações de naturezas diferentes a ensejarem responsabilidades diferentes em processos de naturezas diferentes. Processo de natureza criminal, de natureza civil, de natureza administrativa, processo em virtude de uma ação de improbidade, né? E lembrem que as esferas de responsabilidade, elas são o quê? Dependentes ou independentes? Comentem no chat. Dependentes ou independentes? O fato do servidor ser condenado pela infração administrativa disciplinar obriga que ele também seja condenado lá na esfera criminal? Não, até porque nem tudo que é infração administrativa tem o potencial ofensivo de ser também o que? Um crime, né? Então ele pode ser condenado em uma esfera de responsabilidade, absolvido em outra, sem nenhum problema. E é exatamente por essa independência entre as esferas de responsabilidade, é exatamente por essa incomunicabilidade entre as instâncias de responsabilidade que o fato de estar tendo uma apuração penal não suspende a apuração administrativa. Então, o PAD ele pode ocorrer independentemente do processo penal. Tá legal? Dito isso, olha o item B. Ele pode decidir, a autoridade administrativa pode decidir por instaurar ou não o processo administrativo contra o servidor. Pessoal, não pode decidir em instaurar ou não, porque não há margem de escolha, é dizer, juízo de conveniência e oportunidade em apurar ou não uma infração administrativa disciplinar que o servidor supostamente praticou. Aqui há uma vinculação. Não há discricionariedade quanto ao poder disciplinar no que diz respeito à obrigatoriedade de apurar se o servidor praticou ou não a falta. Eu posso ter uma discricionariedade na hora de aplicar a penalidade. Quando a lei der uma gradação, quando a lei trouxer a opção de duas ou mais penalidades, pode suspender por até 90 dias. Então aqui eu tenho a margem de escolha para definir por quantos dias o servidor vai ficar suspenso, por 10, por 15, tá? Aí vocês perguntam, mas Lucas, se for absolvido na esfera penal,
Tem efeito nas outras esferas? Perguntou a Vitória. Uma ótima pergunta. E aí, tem ou não tem? Qual é a resposta? Depende. Foi absolvido na esfera penal por qual motivo? Se foi absolvido na esfera penal por falta de provas, não juntaram provas suficientes para imputarem a ele o crime, esse motivo da absolvição na esfera criminal não reflete nas demais esferas. Então, ele pode ser condenado no PAD mesmo assim. Agora, se ele foi absolvido na esfera criminal, por terem provado que o fato a ele imputado não existiu, fato inexistente, ou por terem lá na esfera criminal provado, né, que ele não foi o autor daquele crime, negativa de autoria, aí nesses dois casos, geralmente nesses dois casos, a absolvição criminal por fato inexistente, Vitória, ou por negativa de autoria, vai repercutir na esfera administrativa disciplinar, vincula, aí ele tem que ser absolvido. Se ele já foi demitido, vão invalidar a demissão e ele volta a ocupar o cargo por meio da reintegração, que é a volta ao cargo do servidor que tem a sua demissão invalidada. Bacana, Vitória? É isso que diz a Lei 8.112, tá? Agora, lembra que o estatuto de vocês não é a Lei 8.112, é uma outra lei. É o Estatuto dos Servidores do Estado do Piauí. Aí vocês têm que ver se lá no regime disciplinar, na parte de responsabilidades dos servidores do Estado do Piauí, tem essa previsão, similar ao que temos no Estatuto do Servidor Federal, que é a 8.112. Bacana? Então, ó, tá errado. Não pode decidir por instaurar ou não. Tem que instaurar o PAD para apurar, né? C. Instaurará PAD que será automaticamente suspenso. Começou bem, mas ficou mal. O PAD não vai ser suspenso, tá? Em virtude de ter uma apuração penal, por conta da independência entre as esferas de responsabilidade. D. Deve aguardar o desfecho do processo criminal, vez que a condenação ensejará a perda do cargo público obrigatoriamente? Falso, gente. Se eu digo que a autoridade administrativa tem que esperar terminar o processo penal para só depois seguir com o PAD, eu estou dizendo o quê? Indiretamente, que o PAD depende do processo criminal, mas não depende por conta da independência entre as esferas de responsabilidade. Ah, Lucas, mas se o PAD termina antes do processo criminal, o servidor é demitido e depois ele é absolvido no processo criminal por fato inexistente? Não tem problema. Vão invalidar a demissão e ele será reintegrado ao cargo. O nosso gabarito, portanto, está aqui, ó. É o item E. Não é que pode, ó. Deve instaurar o PAD, tendo em vista que, a despeito, ou seja, apesar da imputação criminal, a conduta do servidor também pode configurar infração que, gente, disciplinar, tratando-se de instâncias de apuração independentes entre si. Bem bacana essa questão. Cobrando o tema agentes públicos, que é o segundo tema mais cobrado pela FCC com base naquela pesquisa. Tudo certinho, pessoal? Deu para entender? Tranquilos? Bacana. Vamos para a próxima. Questão 4, mais uma cobrando agentes públicos, ó. Mais uma cobrando agentes públicos, técnico judiciário, área administrativa aqui do meu Ceará, aqui do TRT sétima região, né? Prova do ano passado, ó. Letícia e Karen exercem cargos públicos. Pergunto, quem exerce cargo público é servidor seletista, temporário ou estatutário? Para começar, é seletista, estatutário ou temporário? Quem ocupa cargo é servidor estatutário, perfeito. Agora, se for cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação, mas que também é de livre exoneração. Eu, por exemplo, Lucas, fui nomeado assessor de um promotor de justiça do Ministério Público do Piauí, mas eu não fui aprovado em concurso. Eu fui livremente nomeado naquele cargo de assessor, naquele cargo comissionado, que é um cargo de livre nomeação. Só que, da mesma forma que eu fui livremente nomeado,
eu também posso ser livremente exonerado daquele cargo comissionado a qualquer tempo. Aí eu te pergunto, eu, Lucas, que ocupo um cargo público em comissão e que dele posso ser exonerado a qualquer tempo, sem precisar de motivação. Eu sou estatutário ou temporário? Geralmente essa pergunta dá um bug na cabeça dos nossos alunos. Tem mais de 10 anos que eu faço nas aulas e tem mais de 10 anos que a galera engancha. E aí? Sujeito que ocupa um cargo em comissão e que dele pode ser exonerado a qualquer tempo é servidor estatutário ou temporário? Resposta está na própria pergunta. A resposta está na própria pergunta. Olha a pergunta, presta atenção. O servidor que ocupa cargo público em comissão e que dele pode ser livremente exonerado é temporário ou estatutário? Galerinha, é estatutário, porque ele, apesar de poder ser exonerado a qualquer tempo, ele ocupa o quê? Ele ocupa cargo público. Percebam que para ser um servidor estatutário, basta ocupar cargo público. Não importa se cargo efetivo, que exige aprovação em concurso público, ou cargo em comissão, que não exige aprovação em concurso, mas sim os amigos certos na vida. O velho que indica, né? Lucas, como assim? Mas ele não tem estabilidade. Mas para ter estabilidade, não basta ocupar cargo público. Tem que ocupar cargo público efetivo, coisa que ele não tem. Mas para ser estatutário, basta ocupar cargo público. Tanto é verdade que o Estatuto dos Servidores do Piauí eu nunca li, mas eu tenho certeza que diz assim, ó, o provimento em cargo público pode ser efetivo ou em comissão. Tenho certeza. Todo estatuto fala do comissionado, porque o comissionado ocupa cargo. Se ocupa cargo, ele é estatutário. Tá bom? O temporário, a pergunta do Antônio. Lucas, qual tipo de cargo seria temporário então? Eu vou responder a tua pergunta com uma outra pergunta, Antônio. O temporário, primeiro, ocupa cargo? Vamos começar de uma outra pergunta que vem antes. Primeiro, o servidor contratado por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. Professores, profissionais da saúde. Primeira pergunta que eu te faço, Antônio, é: o servidor público temporário, primeiro, ele ocupa cargo? Quem passa numa seleção para professor temporário, pessoal, é investido em algum cargo público? Termo de posse? Não, mas ele é agente público. Porque para ser agente público basta exercer uma função pública em nome do Estado, mesmo que não ocupe cargo público ou emprego público. O servidor temporário, ele sequer ocupa cargo. Porque se ocupasse, ele seria estatutário e ele não é, porque estatutário é uma outra espécie de agente público. O servidor temporário, ele é contratado por um tempo e durante o tempo que durar esse contrato dele, vão a ele designar uma função. Terminou o contrato dele, que é por prazo determinado, vão destituir dele aquela função, mas ele não ocupa cargo nem emprego público. Quem ocupa cargo é estatutário, quem ocupa emprego é o seletista, por isso também chamado empregado público, e o temporário não ocupa nem cargo nem emprego, ele exerce uma mera função pública. Pode parecer besteira, mas quando você vai para o artigo 37 da Constituição Federal e seguintes, você vê a Constituição o tempo todo usando essas três nomenclaturas: cargo público, emprego público e função pública. Como é que você vai entender o que está lá escrito sem antes passar por essa parte teórica, conceitual? Não tem como, né? Sheilane, se você ocupa cargo em comissão, sim, você é estatutária. Agora, o fato de estar regida pelo mesmo estatuto aplicado a quem ocupa cargo efetivo não lhe garante os mesmos direitos que o estatuto traz ao efetivo, tá? E o estatuto diferencia o comissionado do efetivo. Por exemplo, o efetivo, ele vai contribuir para o regime próprio de previdência. O comissionado, apesar de ser estatutário, vai ter outro regime previdenciário. Ele continua afiliado ao regime geral, né? Administrado pelo INSS. O efetivo, completados 3 anos de estágio probatório, aprovado na avaliação de desempenho, vai ter o direito de estabilidade.
O comissionado não tem estabilidade nenhuma no serviço público, nem combina, né? Já que ele pode ser exonerado a qualquer tempo e, por consequência, o comissionado não tem direito à disponibilidade, não tem direito à licença ou afastamento para interesse particular. Tem estatuto que chama de licença, tem outros que chamam de afastamento, tá bom? Então há diferenças entre o efetivo e o comissionado, mas há uma semelhança. Ambos ocupam cargo público. E por ocuparem cargos públicos, ambos são servidores estatutários. Legal? Bacana? Perfeito, Amanda. O temporário, ele não presta concurso público, porque concurso é exigido para investidura em cargo público ou emprego público. E o temporário não ocupa nenhuma coisa nem outra. Ele tem uma mera função pública e a Constituição não exige concurso para uma mera função pública. Lucas, mentira. Você está me enganando. Porque eu já vi concurso público para temporário. Não viu. Você viu uma prova. Sim, mas prova é concurso público, mesma coisa. Então quer dizer que aquilo que tu faz na faculdade é concurso público? Aquilo que tu faz para entrar numa empresa, uma provinha, é concurso público? Não. Eu não estou dizendo que não tem seleção para contratar servidores por prazo determinado. Tem. Mas essa seleção eu não posso chamar concurso público. Primeiro, porque concurso público é de provas ou de provas e títulos. Ou seja, todo concurso público tem que ter prova. Só que a seleção de temporários não necessariamente tem prova. Eu posso ter seleção de temporários apenas com análise curricular, ou seja, apenas com fase de títulos. Na pandemia, nós vimos isso o tempo todo. A gente viu isso o tempo todo. Profissionais da saúde contratados às pressas com análise de títulos. Isso é concurso? Não, porque não existe concurso só de títulos. Ou é só prova, ou é prova e títulos. E segundo, porque concurso, repito, é exigido para investidura em cargo ou emprego, e o temporário não ocupa nenhuma coisa nem outra. Se fosse uma aula de agentes públicos, daria para a gente aprofundar isso, mas não é o caso, tá? Eu estou falando que é um ponto importante para vocês desenvolverem. Mas vamos lá. Letícia e Karen exercem cargos públicos, ou seja, são estatutárias. Beleza? Aí, ó, Letícia é professora e Karen exerce cargo privativo de profissional da saúde. Letícia é professora e Karen exerce cargo privativo de profissional da saúde, com profissão regulamentada, importante. Ambas desejam exercer mais um cargo, ou seja, a gente está aqui diante de uma situação de acumulação de cargos, né? Considerando apenas as informações fornecidas em conformidade com a Constituição, vamos lá. Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, ela diz que, em princípio, acumular cargos públicos de forma remunerada é proibido, mas ela traz três exceções, lá no 37:16. Uma delas é quando o sujeito tem cargo público de professor e quer acumulá-lo com um outro cargo de professor ou com um outro cargo técnico ou científico. Então, a Letícia pode acumular seu cargo de professora ou com um outro de professor ou com um cargo técnico ou científico. E uma outra hipótese de acumulação é quando o agente tem um cargo ou emprego privativo de profissional da saúde, enfermeiro, e quer um outro nesse mesmo sentido, tá? Exatamente por isso, ó, o meu gabarito vai ser qual? Olha o A. Desde que haja compatibilidade de horário, Letícia e Karen podem exercer quantos cargos de professor desejarem? Não. Como acumular cargo público já é exceção, no máximo dois. Não pode acumular três, quatro, no máximo dois. Desde que haja compatibilidade de horário, Letícia pode exercer mais de um cargo de professora ou mais um cargo de professora ou mais um cargo técnico ou mais um cargo científico, correto? Enquanto Karen não pode exercer outro cargo público falso, pode. Ao D, desde que haja compatibilidade de horários, Letícia pode exercer mais de um cargo de professora ou mais um cargo técnico ou científico, enquanto Karen pode exercer outro cargo ou emprego de profissional da saúde, com profissão regulamentada. Tá aí, gente, cai muito, tá? Cuidado com 37, inciso 16, a FCC cobra o tempo todo. Fica atento a isso. Bom, tá aí, o gabarito é o D. A fundamentação tá aí para vocês, né? O artigo 37, que inicialmente veda a acumulação de cargos, mas traz essas três ressalvas, desde que haja compatibilidade de horários e respeito
ao teto remuneratório, muito embora hoje o teto seja verificado isoladamente em cada cargo. Tá bom? Muito bem. Ó, questão 5. Margarete foi nomeada para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e, após 4 anos de exercício efetivo desse cargo, foi demitida. Contudo, a sua demissão foi invalidada por sentença judicial. Nesse caso hipotético, Margarete, vamos lá. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, ela será reintegrada. Cumpridas as condições para estabilidade, porque ela já estava há 4 anos, então presume-se que ela já é estável, né? Já completou o estágio probatório e foi aprovada na avaliação de desempenho. Então, ó, ela será reintegrada, já que a demissão dela foi invalidada, e o eventual ocupante, se estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à indenização, não. O reconduzido volta ao cargo anterior, ó, sem direito à indenização. Por isso está errado o item A. B. Cumpridas as condições para aquisição da estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, independentemente de ter estabilidade, não. O ocupante só pode ser reconduzido se for estável. C. Cumpridas as condições para aquisição de estabilidade, será reintegrada e o eventual ocupante da vaga, se estável, ó, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Beleza. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional. Às vezes a banca fala integral, né? Proporcional ao tempo de serviço. Tudo certo. E no caso de ter sido extinto o cargo declarado à sua desnecessidade, Margarete ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento perfeito. Aqui é o artigo 41, parágrafos 2º e 3º da Constituição, que eu trago aqui para vocês. Ó, o 41, gente, na íntegra é importante. Fala da estabilidade, da avaliação de desempenho, de quando o servidor estável pode perder o cargo e traz essas duas situações: reintegração ao cargo daquele que teve a demissão invalidada e a possível recondução do ocupante ao cargo anterior, bem como o direito à disponibilidade do servidor estável caso seu cargo seja extinto ou declarado desnecessário, tá bem? Questão 6. Marcos, servidor público titular de cargo efetivo, sofreu um acidente que gerou, ó, limitação em sua capacidade física. Em conformidade com a Constituição Federal, Marcos não poderá ser readaptado? Pode sim. A Constituição passou a tratar expressamente da readaptação no artigo 37, parágrafo 13. Readaptação, assim como nomeação, promoção, reintegração, reversão, recondução, aproveitamento, é forma de preenchimento de cargo público. E aqui é um preenchimento, né, um provimento que ocorre quando você, servidor, sofre uma limitação funcional que o impossibilita de continuar exercendo as atribuições do cargo que você está no momento. Antes de você ser aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, que é o que a gente chama de aposentadoria por invalidez, a administração ela é obrigada a ver se não tem nenhum outro cargo compatível com a sua limitação. Tendo, você passa a ocupar esse outro cargo. Ocupar cargo é provimento, o nome desse provimento é readaptação. Agora, uma vez readaptado nesse outro cargo, você vai ganhar a mesma remuneração que ganhava no cargo de origem, tá? E o nível de escolaridade, os requisitos devem ser os mesmos exigidos para o cargo que você ocupava anteriormente. Por isso, olha o B. Poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino. Ó, mantida, ó, mantida. Ué, por que que não tá? Ah, meu Deus, saiu sem querer, foi? Peraí, saiu sem querer, deixa eu abrir aqui de novo.
Peraí. Pronto. Voltou a aparecer aí para vocês, pessoal? Voltou, né? Beleza. Mantida a remuneração do cargo de origem, é isso mesmo, tá? Tá aí o nosso gabarito, mais uma questão envolvendo agentes públicos e as regras constitucionais. Vamos lá, caminhando aqui para a parte final, o pessoal está preocupado com o tempo, mas vai dar certo, viu? Eu tenho fé, eu acredito. Questão 7. Vamos falar um pouquinho de ato administrativo, terceiro tema da nossa matéria mais explorado pela Carlos Chagas. Ó, questão de 2025, FCC, TRT São Paulo. A revogação, a banca sempre cobra anulação, revogação, as formas de extinção do ato pela retirada. Tem também a cassação, a caducidade, que não são tão exploradas, mas são. E tem a revogação e a anulação, que são muito exploradas, né? Então, ó, a revogação, enquanto ato administrativo, item A, pode ser realizada a qualquer tempo e pode mesmo. Ao contrário da anulação, que tem prazo máximo, quando o ato a ser anulado traz benefício a um terceiro de boa-fé, a administração tem um prazo máximo para anular esse ato que é de 5 anos. Agora, não existe prazo limite para revogar um ato que a administração entenda não mais conveniente ou oportuno. Não tem prazo máximo para revogar. Então, a revogação pode ser realizada a qualquer tempo mesmo. Agora, independentemente da eficácia do ato, não. Porque se o ato administrativo a ser revogado já produziu todos os seus efeitos, nós temos aqui o que a doutrina chama de ato consumado. E o ato já consumado é um dos atos que não podem ser revogados. Alguns atos não podem ser revogados. Atos vinculados, atos declaratórios, atos enunciativos, atos que trazem direito adquirido, são alguns atos que não admitem a revogação, tá bom? B. A revogação declara a invalidade do ato a ser revogado? Falso. Quem declara a invalidade não é a revogação, é a anulação, é a invalidação. A revogação declara, ó, a falta de interesse público na manutenção do ato. Falta de conveniência e oportunidade. E esse juízo de conveniência e oportunidade é o que a gente chama de mérito administrativo. Por isso o gabarito é o E. A revogação pressupõe uma análise de conveniência e oportunidade, de interesse público, pressupõe reexame de mérito do ato revogado. Erro do C e erro do D. C. Somente pode ser realizada pelo superior hierárquico do agente emissor do ato a ser revogado. Não tem essa exigência em canto nenhum, a que a banca inventou. D. A revogação faz cessar os efeitos do ato revogado desde o momento em que este foi produzido, não, porque aí seria dar efeito retroativo à revogação. Mas quem tem efeito retroativo não é a revogação, é a anulação. A revogação tem efeitos não retroativos. Ex nunc, né? Daqui para frente, efeito prospectivo. Tá? Então, meu gabarito aqui realmente é o item A. Pessoal, rapidinho, fazendo aqui um comparativo, ó, entre anulação e revogação, tem aqui um paralelo interessante que a gente pode fazer. Ó, quando a gente pensa em anulação, a gente pensa em ato administrativo inválido. Agora, quando a gente pensa em revogação, eu só revogo ato administrativo válido. Porém, apesar de válido, é um ato que não tem mais interesse público. Não há mais conveniência barra oportunidade. Logo, para revogar um ato, tem que ser um ato onde caiba essa análise de conveniência e oportunidade. Isso só é possível em atos discricionários. Daí dizer que só se revoga ato discricionário. Não se revoga ato vinculado. Tem uma pequena ressalva que é quanto à licença para construção. Há quem entenda que a licença para construção pode ser revogada e licença é ato vinculado, mas é uma ressalva muito específica, tá? Agora, ao contrário da revogação,
que apenas recai em atos discricionários, a anulação não. Vale tanto para atos discricionários, como também para atos vinculados, né? Ambos podem ter vício de legalidade, e tendo vício de legalidade, podem ser anulados ou convalidados, sendo vício sanável, ou de competência ou de forma. Bom, a anulação, portanto, ela parte de um controle de legitimidade, controle de legalidade. E esse controle tanto pode ser feito pela própria administração pública, dentro da autotutela, como pelo Poder Judiciário. Então, a anulação pode ser realizada tanto pela administração pública, como também, né, pelo Poder Judiciário. Já a revogação não. A revogação é feita apenas, ó, pela administração pública. O Poder Judiciário não revoga atos da administração. Ele pode revogar os seus próprios atos quando ele está na função administrativa, mas ele não revoga os atos da administração. A revogação não retroage. É o que a gente chama, né, de efeito ex nunc. Nunc, esse N de não retroage, para você lembrar. Já a anulação retroage. É o que a gente chama, ó, de efeito ex tunc, também chamado efeito retroativo. E a anulação tem um prazo limite para ser realizada, né? Um prazo decadencial de até 5 anos. Vou colocar assim, ó, prazo até 5 anos, quando o ato a ser anulado traz benefício a um terceiro de boa-fé. Se está de má-fé, não aplica esse prazo. Agora, tem prazo para revogar um ato? Não. Não há prazo máximo para revogar um ato administrativo. Para quem quiser dar o print, está aí, ó. Um comparativo bem bacana, muito importante para a sua prova entre anulação e revogação. Tá bem? Vamos lá. Questão 8. Suponha que o município de São Paulo tenha concedido, né, uma permissão de uso de bem público a particular a título não oneroso, consignando como motivação, ou seja, como exposição do motivo, a necessidade de evitar invasões e degradação do imóvel, o que estaria ocorrendo com frequência em função do término de contrato de vigilância. Subsequentemente, restou comprovado que as razões fáticas apresentadas, ou seja, o motivo, não eram verdadeiras. Logo, eu tenho aqui um ato administrativo com vício de motivo. O motivo que fez o ato ser praticado, a permissão ser expedida, era inexistente. Logo, eu tenho um ato com vício de motivo, que é vício insanável. Portanto, aqui eu tenho um ato administrativo nulo, que tem que ser anulado com vício de motivo. Diante de tal cenário, referida permissão, ó, é nula, não produzindo efeitos em razão do desvio de finalidade, não, porque desvio de finalidade é vício no elemento finalidade. E aqui, na verdade, eu tenho vício no elemento motivo, em outro elemento do ato. Somente pode ser invalidada na esfera administrativa. Não, pode ser invalidada também na esfera judicial, até porque a anulação pode ser feita, lembra? Pela administração e pelo Poder Judiciário. Deve ser revogada? Não, porque se o ato é inválido, ele não deve ser revogado. Para ato inválido, eu tenho a anulação. Poderá ser objeto de invalidação pelo Poder Judiciário, com base na teoria dos motivos determinantes, se demonstrada a inexistência ou a falsidade das razões de fato de direito consignadas. Perfeito. Está aqui no item D o meu gabarito. Penúltima questão, ó. Considere que um servidor tenha requerido afastamento para participar de um curso fora de seu local de exercício e seu pedido tenha sido deferido. Pouco antes da data informada para a realização do curso, o superior hierárquico do servidor recebeu uma denúncia anônima, imputando como inautêntica a notícia do evento. Ou seja, não vai rolar esse evento, então não há motivo para manter o afastamento dele. Efetuadas diligências, constatou-se que o curso de fato não existia. O ato de deferimento do pedido de afastamento para participação do curso deve ser revogado, não. Mais uma vez, ato com vício de motivo, ato nulo, ato inválido, deve ser anulado. B, deve ser anulado em razão do vício de motivo,
este que não admite convalidação. Perfeito. B de bola ou gabarito. Eu só posso convalidar um ato inválido quando ele tem vício de legalidade que pode ser consertado, que pode ser sanado. E aí, ou é vício no elemento forma, ou é vício no elemento competência. Forma, competência. Foco. Ó, foco. Vício sanável. Vício nos outros elementos do ato, finalidade, motivo, objeto, aí não pode ser sanado, é ato nulo, tem que ser anulado, não pode ser convalidado. E a nossa última questão, galera, ó, já agradecendo a atenção de vocês. Gostaram da aula? É ligeiro bala, né? Mas acho que foi bem efetivo. Gostei, 10 questõezinhas, trabalhando os três principais temas, comentamos aqui o conteúdo. Acho que foi bacana, espero que vocês tenham gostado. Vamos aqui para a nossa última questão, então, ó. Os atos administrativos são dotados de atributos próprios, as características do ato, a PAT, presunções de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade, imperatividade, atributos próprios que os distinguem de outros atos e negócios jurídicos, a exemplo da presunção de legalidade, presumindo-se que são aderentes à lei, quando emitidos por autoridades competentes, o que impõe sua desconstituição apenas pela via judicial? Não, porque se o ato está em desacordo com a lei, é um ato inválido, beleza, ele pode ser desconstituído pelo judiciário, mas também pela administração pública, né? Em virtude da autotutela, controle interno, controle administrativo. Presunção de veracidade. Ó, porque se editados, os atos administrativos são conforme o ordenamento jurídico. Pessoal, essa presunção de que o ato está conforme a norma não é a presunção, cuidado, tá? De veracidade, não. Aqui é a presunção, ó, de legitimidade, que é outra. A presunção de veracidade é a presunção fática, de que os fatos narrados estão de acordo com a realidade. Presunção de que o ato está de acordo com a lei é a presunção de legalidade e legitimidade. Autoexecutoriedade, decorrência do atributo da imperatividade, este que dispensa, ó, manifestação judicial para projetar efeitos em relação a terceiros. Se está se referindo à autoexecutoriedade, faz sentido. Com base nesse atributo, a administração executa o seu próprio ato, por isso que é autoexecutoriedade, sem precisar de autorização judicial prévia. Vamos deixar aqui no stand-by. D. Finalidade de interesse público. Pessoal, finalidade não é atributo, é requisito. É elemento constitutivo do ato, requisito de validade e não atributo. C, coercitividade, presente em todos os atos, não. A coercitividade, que alguns chamam coercibilidade, só vai estar presente em atos restritivos. Os atributos do ato que estão presentes em todos os atos são as duas presunções e a tipicidade. Os outros, né, coercitividade, autoexecutoriedade, vão estar apenas em atos restritivos, então meu gabarito ficou aqui realmente no item C. Tá bom? Galerinha, nossas redes sociais aí para vocês. Ó, vocês vão ter aula agora, 8h40. Se não forem ter, mas eu acho que vocês vão ter, vão, né? Então pronto, não vou nem fazer o convite para hoje. Mas a quem interessar, hoje às 9 horas, eu vou gravar uma aula de atos administrativos com 14 questões de uma outra banca. Não é a FCC, mas que serve para vocês revisarem esse tema que é muito cobrado pela FCC, afinal, o tema é o mesmo, né? O conteúdo é o mesmo. É uma aula que eu vou gravar voltada aqui para o concurso da Polícia Civil, que a banca é a UES, tá? Mas eu vou deixar disponível para quem quiser assistir amanhã. Onde? Lá no nosso canal do YouTube, que tá aí, ó, youtube.com/prof. Lucas Martins. Tem muita aula bacana lá que pode ajudar vocês, tá? Galerinha, ó, um beijo bem grande. Quem não está ainda aqui na plataforma do Professor Soares, fica o convite. A gente prepara as nossas aulas com todo o carinho do mundo para vocês, tá certo? E aí eu tenho certeza que eu acho que eles estão divulgando o Checkmate MPPI, produtos, né, projetos para MPPI, venham, que é tudo feito com muito carinho aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Ó, foi muito bom estar com vocês, de verdade. Segue lá a gente, pode me chamar lá depois no direct, no WhatsApp, dá o teu feedback e a gente tá junto nessa, tá certo? Beijo grande e até a nossa próxima.
Tô aqui ainda, né?